Geografia, sexto ano, orientação e localização no espaço. Direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Para deslocar-se de um lugar para o outro na superfície terrestre, são utilizados os pontos de referências. Nas cidades, há as praças, as igrejas, os edifícios, as paradas de ônibus e os cruzamentos, por exemplo. Mas como encontrar a direção correta no deserto ou no interior de uma floresta? É o piloto de um avião ou um comandante de um navio. Que pontos de referência eles poderiam utilizar para determinar a direção do voo ou da navegação? Os pontos de referência indicam direções seguras em qualquer lugar da superfície terrestre. Para isso, foram definidas as direções globais de referência, chamadas de direções cardeais. Existem 4 direções cardeais: norte, sul, leste, oeste. Nas posições intermediárias, as direções colaterais, que ajudam a estabelecer uma direção mais precisa. Entre o norte e o leste fica o nordeste. Entre o nordeste e o oeste fica o noroeste. Entre o sul e o leste fica o sudeste. Entre o sul e o oeste fica o sudoeste. Nas posições intermediárias, as direções cardeais e colaterais, existem as direções subcolaterais: norte-nordeste, norte-noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, leste-nordeste, leste-sudeste, oeste-nordeste e oeste-sudoeste. As direções podem ser representadas pela rosa dos ventos ou rosa dos rumos gráficos, em forma de estrela que corresponde à volta completa do horizonte. Orientação pelo Sol. Sabendo a direção em que o Sol aparece, é possível determinar as demais direções, com o uso da rosa dos ventos. Há também uma maneira simples de encontrar as direções cardeais com o próprio corpo. Se estender o braço na direção em que o Sol aparece todas as manhãs, o braço esquerdo aponta para o oeste, ao mesmo tempo em que espera de frente para o norte e suas costas estará para o sul. Observe a imagem ao lado. Há também a orientação pela constelação do Cruzeiro do Sul. Durante a noite, no hemisfério sul, as direções podem ser determinadas pela observação de uma constelação em forma de cruz, conhecida como Cruzeiro do Sul. Ela indica a direção sul pelo prolongamento de sua base maior e indica o norte por sua ponta superior, ou oposta a que indica o sul. O leste e o oeste são obtidos pelo prolongamento dos braços direitos e à esquerda da constelação. Observem a imagem. Orientação pela bússola. O mais antigo e ainda eficiente instrumento de orientação inventado pelo ser humano. Ela é parecida com um relógio e suas partes principais são a agulha e o limbo. A agulha é emanada e rundinada com um ponteiro que gira sobre um eixo. O limbo é o mostrador da bússola. Nele está desenhado uma rosa dos ventos e estão marcados os graus de uma circunferência. Polos magnéticos e polos geográficos. O núcleo da Terra é composto basicamente de ferro
e níquel, e por essa razão funciona como um grande ímã. Desse ponto partem linhas de campos magnéticos para os polos norte e sul. A agulha da bússola aponta sempre para o polo norte magnético, que fica situado na metade do norte da Terra. Os polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos, mas estão próximos uns dos outros. Os polos geográficos são as extremidades do eixo imaginário em torno da Terra. Os polos magnéticos são extremidades do grande ímã que é a Terra. Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich. Zonas térmicas.
Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta. Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte. Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia, que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas. A zona temperada sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona temperada norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios norte e sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão e de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios norte e sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no norte, é verão no sul e vice-versa. As zonas intertropicais norte e sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano. Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo. Observando esse mapa, podemos notar que as ilhas oceânicas brasileiras estão no primeiro fuso horário, que está atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e parte do Amazonas está 4 horas atrasada em relação ao fuso horário de Greenwich. Se nós fizéssemos uma viagem de São Pessoa, na Paraíba, até Rio Branco, no Acre, vocês sabiam que iriam passar 3 fusos horários? De acordo com essas explicações, respondam os exercícios das páginas 39, 43, 45, 46 e 47. Respondam também as atividades do livro de reforço, páginas 62, 63, 64 e 65.